Bases são compostos iônicos que, em solução aquosa, dissociam-se, liberando o ânion hidroxila ou oxidrila, mais comumente chamado de hidroxila. Ressaltando que bases são compostos iônicos, não são compostos moleculares. A base é constituída por cargas pelo cátion e pelo ânion, sendo o ânion o OH- e o cátion um metal qualquer. Equações de dissociação. Importantíssimo, o número de OH- na fórmula unitária revela a carga do metal. Se ele é 1+, 2+, 3+, 4+. Exemplos. NaOH. Eu tenho um íon OH-, portanto a carga do sódio é apenas 1+. Hidróxido de sódio. Hidróxido de cálcio, 2 hidroxilas, revela que a carga do cálcio é 2+. Hidróxido de alumínio, 3 hidroxilas, revelando que a carga do alumínio é 3+. Casos especiais. Muitos metais não têm carga fixa. O NOx varia. Por exemplo, o ferro ele se apresenta como cátion em duas formas, o 2+ e o 3+. Portanto, formam bases diferentes, ambas constituídas pelo elemento ferro, com propriedades físico-químicas diferentes, porque são compostos diferentes. Hidróxido de ferro 2, em algarismos romanos, ok? Revela que a carga do ferro é 2+. Hidróxido de ferro 3, 3 hidroxilas, este é o ferro 3+. Hidróxido de ferro 3, em algarismos romanos, que já revela a carga. Hidróxido de chumbo 2, é o chumbo 2+. E o chumbo também se apresenta com NOx de 4+, formando com os íons hidroxilas o hidróxido de chumbo 4, Pb4+, e 4 hidroxilas. Esta base é muito especial. Percebam que ela não é formada pela associação da hidroxila com um metal. Amônio, NH4, é um composto molecular. Daqui a pouquinho eu vou revelar as especificidades desta base, que é muito bonita. Solubilidade. Quais são os hidróxidos solúveis? Aqueles constituídos por metais pertencentes ao grupo 1A. Li, Nakama, Robson, Crusoe francês. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E o hidróxido de amônio também é solúvel. Aliás, ele só é solúvel, porque o hidróxido de amônio é uma base que só existe em água, enquanto as demais existem fora d'água, formando cristais. Parcialmente solúveis, as do grupo 2A, exceto hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. E as insolúveis são todas as demais. Como já exposto no início da aula, em nível secundário, o critério que estabelece a força das bases está em função da sua solubilidade. Portanto, as bases fortes são aquelas que são solúveis, as do grupo 1A e também as do grupo 2A, exceto o hidróxido de berílio e hidróxido de magnésio. Acontece que o hidróxido de amônio é solúvel, contudo não é uma base forte. A fim de que entendamos a formação do hidróxido de amônio, que é aquela base que eu disse que é muito especial, temos que colocar atenção num processo chamado autoionização da água. O que é isso? Uma a cada 560 milhões de moléculas de água. Nossa, professor, é muita molécula. Num copo d'água tem muito mais do que 560 milhões de moléculas de água. Uma sofre autoionização. O que é isso? Dê uma olhada nesta aqui. O que ela está perdendo para a outra amiguinha dela, a outra molequinha de água? Ela está perdendo o hidrogênio. Ela está ionizando. O que restou? Restou a hidroxila, que é o OH-. E esta molequinha de água se transformou-se em quê? No íon hidroxônio, H3O+.
Então, num copo d'água, numa amostra de água, não existem só moléculas de água H2O. Existem íons, o H3O+, que a gente acaba falando H+, e a hidroxila, que é o OH-. Ah, mas por que a água não é boa condutora de corrente? Porque a quantidade desses íons presentes é ínfima. Então a água não é boa condutora de corrente eletrolítica. Então temos aqui as duas molequinhas de água. A da direita vai ionizar, ela já está no processo de ionização. Ela larga um hidrogênio da molécula e a amiguinha dela capta este hidrogênio. Como este hidrogênio vem sem um elétron, nós temos uma estrutura constituída por 3 hidrogênios, um O, H3O, mais, porque o hidrogênio que chega com um elétron a menos. E como este oxigênio roubou o elétron do hidrogênio, a estrutura remanescente, o que restou depois do abandono do hidrogênio, é o OH menos por conta deste elétron roubado. Então, como é formada a base chamada hidróxido de amônio, que eu disse que é um caso especial? O hidróxido de amônio tem nome comercial de amoníaco, de Ajax. É borbulhado, é injetado numa amostra de água, moléculas de amônia, NH3. Lembrando que na amostra de água eu tenho H2O, mas eu também tenho H3O+, e OH-. Acontece que o nitrogênio da amônia, ele tem este par de elétrons isolados, que tem a capacidade de atacar um dos hidrogênios do íon hidroxônio. Então ele traz a molequinha de amônia pertinha do íon hidroxônio, ela é capaz de retirar um dos Hs do hidroxônio e trazer para ela, para fazer parte dela, formando o íon amônio NH3 com mais um que veio do hidroxônio, NH4+. E o H3O+, sem o hidrogênio, torna-se água. Então olha que bacana, vamos voltar lá na autoionização da água. Esta molequinha de água liberou um hidrogênio que foi capturado por a amiguinha H2O. O H2O com hidrogênio a mais se transformou no íon hidroxônio, que eu representei aqui e trouxe ele para cá. Esse é o hidroxônio. Perde esse hidrogênio, não precisa ser o mesmo hidrogênio, mas perde um desses 3 hidrogênios para o NH3, para formar o NH4. E esta molequinha volta a ser água. Esta molequinha volta a ser água. O processo aqui está representado pelas fórmulas estruturais e aqui por modelos de esfera. Ok? Há uma colisão entre a amônia e o hidroxônio. Nesta colisão, como uma língua de sapo, vem aqui, vou pegar um hidrogênio seu, vou trazer para mim, formando NH4+. Aí você me pergunta, e cadê a base? O que torna o meio básico é a predominância de íons OH- sobre os íons H3O+, ou H+. Então, quando um meio tem mais OH- do que H+, o meio é básico. E é o que acontece aqui. Este hidrogênio passou para esta água, formando esta espécie química. Esta espécie química é responsável pela acidificação de qualquer meio, porém a existência dela, neste caso, é efêmera. A amônia captura um dos 3 hidrogênios do íon hidroxônio. A desconstrução deste íon implica na prevalência das hidroxilas sobre os hidroxônios, tornando o meio básico.